Boa noite, uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor, nesse chamado culto de oração, onde dedicamos mais tempo para orar, e óbvio que nós oramos nas nossas casas, mas precisamos desse tempo como igreja para orar uns pelos outros, e que benção que parece que assim, a gente vai retomando e vai aparecendo cada vez mais irmãos, né? Que benção. Quarta passada foi um pouco menos, hoje jamais, quarta que vem talvez não tenha espaço. Amém por isso. E nenhum irmão vai voltar para casa não, se não tiver espaço, viu? A gente bota mais cadeira e cabe todo mundo, não é verdade? Estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus. E já desde antes, né, desse recesso que tivemos, e temos estudado que o Espírito Santo é o poder de Deus. Temos nos baseado num texto-chave, quem lembra? Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. Então, o Espírito Santo está em todos nós. Ele é Deus. É incrível pensar num negócio desse, né? Não é panteísmo, certo? Mas o Espírito Santo habita em nós. Por si só, isso já traz uma série de pensamentos. Primeiro, é medo. O Espírito Santo está em mim, e o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso já dá um receio, mas ao mesmo tempo dá uma grande alegria, porque Deus habita em mim. Eu não preciso estar num prédio para adorar a Deus, mas mesmo sabendo disso, nós podemos apagar o Espírito, ou seja, reduzir a influência do Espírito na nossa vida. Vimos que é o Espírito que motiva a igreja. A igreja moderna que a gente vive hoje, numa cultura ocidental, é uma igreja muito mal acostumada. Tanto que a turma achava que a pandemia, ter que fazer esses isolamentos e tudo, isso era perseguição da igreja. Isso não é perseguir a igreja, né? Isso é de quem nunca passou por uma perseguição da igreja. Eu também nunca passei, certo? Mas isso não é perseguição da igreja, né? São medidas sanitárias. Mas a questão é que a igreja moderna, nós aqui no Ocidente, não passamos por perseguição. Uma igreja perseguida, ela não tem ar-condicionado, ela não tem prédio, às vezes ela se esconde, né, se reúne em locais diferentes, mas ela está firme. Quem sustenta essa igreja? É só dizer que não é crente, que a vida volta ao normal. É o Espírito Santo de Deus, é uma motivação sobrenatural. É a mesma motivação que está em nós. O Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos fortalece. E hoje nós vamos ver um texto também falando sobre o Espírito Santo. Há muitas passagens no Novo Testamento e no Antigo sobre o Espírito Santo de Deus e a atuação do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, no Novo Testamento. Só que a igreja, ao apagar o Espírito, alguns da igreja, ao apagar o Espírito, eles estão dizendo: não quero te ouvir, não quero a tua influência. Hoje a Bíblia vai ser pregada, domingo a Bíblia foi pregada. E independente do pregador, não importa, a Bíblia foi lida, você lê na sua casa, você tem a Bíblia de todo jeito, em áudio, escrita, toda forma você tem a Bíblia. Você pode dirigir escutando a Bíblia, não vai faltar a Bíblia para a gente. E a palavra de Deus é a voz do Senhor a nós. E é o Espírito Santo que nos ilumina, não só para entender, mas também para querer viver o que a Bíblia diz. Olha, quando eu me lembro, eu fui para o seminário aos 18 anos de idade, e eu queria, né, pregar o Evangelho, né? Então eu fui para o seminário para me capacitar. Eu vi que eu não sabia muito da Bíblia, eu vou estudar, porque eu quero pregar o Evangelho, né? E quero ser pastor para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Só que eu percebi que não é tão fácil assim, porque até os crentes não querem saber da Bíblia. Eu fiquei chocado. Eu pensei que era mais fácil. Pensei que o meu problema era: eu vou aprender a Bíblia e vou pregar. Todo mundo vai querer aprender, vai todo mundo crescer, vai ser, né, uma bênção. Eu me decepcionei em alguns momentos, porque não é assim. Como é que pode? Eu acho que ainda hoje eu me decepciono com essas coisas. Não é assim. Era para ser, mas tudo bem. E por que não é assim? Porque o povo de Deus, muitos crentes, não querem ouvir a voz do Espírito Santo.
É o que diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. É Hebreus 3, do 7 ao 9, que eu acabei de ler. E é interessante que aqui isso é a palavra de Deus. É Deus falando, é a voz do Espírito. A Bíblia Sagrada que nós temos é a palavra de Deus, é Deus falando. Outra decepção que eu tive, preguei o evangelho para uma senhora, já faz anos isso, e falei, li a Bíblia, e me esforcei tanto, né? E foi um tempo bom que a gente ficou estudando a Bíblia. Ok. Na outra semana, eu fui falar com ela novamente. E o que é que ela disse? Pastor, achei um livro maravilhoso. Eu digo, fulana, Código da Vinci. É aquilo mesmo. Aquilo é que é a verdade mesmo, pastor. E quem já leu o Código da Vinci do Dan Brown sabe que é uma ficção e é terrível e fala mal de Jesus Cristo naquele livro, né? Mas ela creu naquele livro e não creu na Bíblia. Entende? Então, a gente fica decepcionado, as pessoas não querem ouvir a voz do Espírito. Outras pessoas escutam demônios, achando que são anjos ou entidades ou coisas parecidas, e seguem. Mas, irmãos, é muito simples. A voz do Espírito, Bíblia Sagrada. Que Bíblia Sagrada é a voz do Espírito Santo, e ela fala. O que está sendo dito aqui em Hebreus 3, de 7 a 9, Deus já havia prometido à nação de Israel. Ele está falando do povo de Israel, na primeira tentativa de entrar na terra prometida. Deus havia prometido desde Abraão, 1.500 anos antes, aproximadamente. Deus havia prometido essa terra para aquele povo. Abraão já tinha um pedaço da terra já para garantir aos seus descendentes que ele entraria nessa terra, no caso, os descendentes de Abraão. Mas o povo não creu na palavra de Deus. Esse é o nós, pense cada um, pense em você. Esse é o meu grande problema. Eu leio na Bíblia, mas eu não sigo a Bíblia. Eu sigo o que eu gosto. Acontece muito isso, né? Mas eu leio a Bíblia e não sigo. A Bíblia mostra o meu pecado, mas eu digo, não, esse aqui não sou eu. Eu sou melhor do que isso. E esse pensamento que eu estou dizendo, ele é, às vezes, automático. Se o crente não estiver ligado, se o crente não tiver a disciplina de perceber e se avaliar, ele não percebe a voz do Espírito na vida dele. Quando eu falo a voz do Espírito, não estou falando audível, estou falando da Bíblia, que nós lemos constantemente. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o que é que acontece? Ouvimos a palavra de Deus e o nosso coração se endurece. E o que é endurecer o coração? É incredulidade, é não crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a Bíblia mostra, a Bíblia prova, argumenta, dá exemplos de homens de Deus que caíram no pecado e que sofreram terrivelmente. É cheio de histórias. As crianças aprendem essas histórias na nossa escola bíblica dominical. E nós, muitas vezes, sabemos das histórias, mas não ouvimos a voz do Espírito. O Espírito Santo, ao falar, ele está nos iluminando, abrindo a nossa mente, não só para entender academicamente a Bíblia, mas para aceitá-la, que é uma diferença. Você pode compreender o que a Bíblia diz, mas não aceitar. Eu não quero. Esse é o problema. Eu tenho que amar minha esposa. Mas é difícil. Prefiro me separar. Eu tenho que ser submissa ao meu marido. Mas é complicado. Entende? Estou dando um exemplo. Tem a questão dos filhos que não obedecem aos pais, ou os pais que não se dedicam aos seus filhos. Endurecer o coração é incredulidade e gera destruição. Olha o verso 12, Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos. É um conselho do autor da epístola. Tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado.
Quando é que esse coração de incredulidade surge? Do nada? Não. É quando eu apago o espírito, eu não escuto a voz do espírito, eu me torno um religioso dentro da igreja, cumpro os rituais, até canto as músicas, né, dou a oferta, venho nos cultos, participo, até estou no ministério dentro da igreja. Tudo isso é muito importante e bom, mas isso não significa que você está ouvindo a voz do Espírito Santo e que você é fiel a Deus, porque um religioso pode fazer tudo isso, e muito bem, e está longe de Deus. Não ouvir o que o Espírito diz através da palavra de Deus faz com que você se afaste do Deus vivo. E esse é o problema, nos afastamos de Deus. E um crente que se afasta de Deus, ele sofre. E às vezes ele não sabe por que está sofrendo. Pensa que são pelos problemas externos que ele está passando, mas não é. A raiz do problema é mais profunda. Porque um crente unido ao Senhor, que ouve a voz do Espírito Santo, ele é perseguido, ele é rejeitado, ele é desprezado, mas ele é um milagre, isso é milagre de Deus, mas ele está satisfeito, porque o que importa é estar unido a Deus, em comunhão com o Senhor. O resto pode estar ruim, a situação pode estar difícil, Covid, crise financeira, muitos problemas, mas se eu estou com o Senhor, pronto, eu posso ficar tranquilo. Se eu confesso meus pecados todo dia, busco a Deus, lendo minha Bíblia em oração, na minha devoção honesta e sincera ao Senhor, irmãos, podemos dormir tranquilos, mesmo o mundo caindo em cima de nós, porque sabemos que estamos bem com Deus, não porque somos sem pecado, mas porque estamos ouvindo a voz do Espírito, obedecendo a Escritura. Um crente assim, ele tem medo de desobedecer a Deus. Às vezes a turma tem medo do ladrão, tem medo de outras coisas, da doença, e a gente tem que ter medo dessas coisas mesmo. Mas não temos medo de Deus, e temos que ter medo de desobedecer ao Senhor, medo de maltratar um irmão que foi comprado pelo sangue de Jesus, medo de estar num culto sem a atitude correta. Você veio para o culto com a atitude correta? Nós viemos aqui hoje para prestar uma adoração ao Senhor, né? O Senhor do seu trono recebeu essas canções. Quando você cantou, você pensou nisso. As orações que vamos entoar, lembre-se disso, lá no texto de Apocalipse, as orações dos santos estão naquelas taças de ouro diante da presença do Senhor. As nossas orações são preciosas ao Senhor nosso Deus. A gente não vai só sentar numa roda ali e fazer uma terapia, né? Não é isso. Nós vamos conversar com o Criador do universo, aquele que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, aquele que tem o poder sobre a nossa vida. Na hora que ele quiser, matou o Valnei, acabou-se Valnei, quer dizer, aqui, né? Vou esperar a ressurreição. Então, irmãos, vamos ter cuidado para que essa incredulidade não entre no nosso coração. Como é que ela entra? Quando eu não ouço o Espírito, quando eu apago o Espírito da minha vida, quando a Bíblia perde a beleza da santidade de Deus. É bom ler Salmos e meditar nisso, a beleza da santidade de Deus. Quando você se converteu, talvez a beleza era muito maior em Deus. Os anos vão passando, vamos vendo os pecados das pessoas, muitas vezes não vemos o nosso pecado, nos tornamos religiosos, nos acostumamos com as coisas da igreja e podemos nos tornar esse tipo de crente aqui, coração perverso, cheio de incredulidade, e vai nos afastar do Deus vivo. Aí temos vergonha de reconhecer que estamos distantes de Deus, crentes na igreja, trabalhando na igreja, mas distantes de Deus. O que é necessário fazer? Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortar aqui não é brigar, é aconselhamento. Vamos nos aconselhar, vamos nos amar,
vamos nos ajudar, vamos, motivação bíblica, né? Vamos dar uma motivação no irmão, mas uma motivação não a cobrança, não o julgamento, mas assim, estou junto, irmão, vamos orar, né? Estou perto de você para aquilo que você precisar e crescer junto uns com os outros. Veja que tudo isso começou, essa frieza, esse endurecimento, incredulidade, afastamento de Deus, porque não ouvir a voz do Espírito. O Espírito nos ilumina quando lemos a Bíblia. É aquela voz da consciência, não a nossa consciência, mas é Deus falando. E Ele fala. Se você não estiver ligado, o que é que acontece? Você, sabe não, eu vou seguir nas minhas ideias, porque eu sou muito inteligente, né? Eu vou seguir na minha vida, porque eu sou muito capaz, né? Eu tenho condição, eu não preciso de... Eu não estou dizendo que você pensa isso, mas é isso que acontece na nossa mente muitas vezes. Resultado é que Deus, Ele trata com seus filhos, e se não ouvirmos a voz do Espírito, o Senhor vai tratar conosco também, e tratar muitas vezes de modo duro. Verso 15, Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus julgou esse povo não tinha do que reclamar, eram escravos no Egito, oraram a Deus e Deus os libertou, de modo maravilhoso, sobrenatural, e supriu tudo, na prova da fé que eles tiveram, porque todos nós somos provados na fé, às vezes mais, às vezes menos, mas cada um de nós aqui, se não foi, vai ser. Sua fé vai ser provada em algum momento, como foi de Abraão e de muitos outros homens de Deus. Sua fé vai ser provada, onde você vai ter que escolher o Deus ou o que não é de Deus. Todo crente passa por isso, constantemente, certo? E você tem que escolher. Eu não posso escolher por você, então eu não posso lhe obrigar, é você que tem que escolher. O povo tinha que escolher. A terra prometida era um grande desafio. Canaã era uma terra muito poderosa. Homens muito fortes, enormes, guerreiros, eles não iam vencer a batalha. Humanamente falando, derrota. E aí é a prova da fé. Humanamente falando, não temos condição. Mas se ouvirmos a voz do Espírito, se crermos na palavra de Deus, as barreiras humanas, e não estou falando de prosperidade nem de motivação, as barreiras humanas não nos impedirão de sermos crentes fiéis para a glória de Deus. Não há desculpa para sermos uma bênção no meio dessa sociedade e estarmos vibrando, obedecendo a Deus, amando ao Senhor, a sua palavra, apesar dos problemas. Mas para isso, como falamos no início do texto, temos que ouvir o Espírito. O Espírito nos ilumina naquilo que já está escrito. Ele não vai dizer nada de novo. Essa é a voz do Espírito. Leia, né, e ore, e o Espírito Santo vai lhe dar convicção daquilo que você tem que fazer, orientado pela Bíblia Sagrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Pai amado, pela condição maravilhosa que o Senhor nos deu. Hoje, ó Pai, nós os que cremos no Senhor Jesus somos teus filhos, não por merecimento. Hoje nós sabemos que somos herdeiros com Cristo. Sabemos que somos santos, justificados. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. E muitas vezes buscamos felicidade em detalhes terrenos. Dá-nos sabedoria, transforma-nos, ó Pai, para sermos a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E vivermos aqui na terra, ouvindo, ó Pai, a voz do Teu Espírito Santo, que nos exorta e ensina através da Tua palavra. Capacita-nos a sermos assim, é o que te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então nos reunir ali na quadra atrás para dedicar esse tempo de oração ao Senhor nosso Deus. Lá tem cadeiras, formamos grupos e vamos orar então.